crise de petróleo e gás cheio. O Jefté Silva, Leonardo Maia, Rubio Costa, Rafael Alta. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento à equipe, porque nos foi colocado os desafios, como criar um site, e eu gostaria de dar nome a essas pessoas que contribuíram, que possibilitaram o nosso seminário. Nosso colega ali, que também nos conheça, Walter, foi que se prontificou a fazer o site, que está disponível. Eu mesmo fiz uma divulgação na empresa que eu trabalho, passei para a diretoria de meio ambiente, saber que está existindo esse seminário neste momento, sob a coordenação do professor Dr. Ângelo. Também gostaria de agradecer a Bruno, que foi que se propôs a fazer os folders e distribuir na faculdade, e nos franqueou esses folders, não quis nem cobrar, nem sabemos quanto foi, então também gostaria de agradecer nominalmente. E também o nosso colega Jorge Lourenço, não é José Lourenço, como alguns podem pensar, Jorge Lourenço realmente está realmente fazendo essa filmagem profissional do nosso evento, para que fique guardado nos anais aí da faculdade sobre esse nosso primeiro evento. Então eu queria fazer só essa abertura e agradecer, e vamos passar a palavra. Mas antes, uma salva de palmas. A equipe veio magnificamente uniformizada, né? Não teve a equipe dos azulzinhos lá? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria mais uma vez parabenizar, estava comentando ali, a excelente apresentação dos colegas que nos antecederam, realmente foi elevado o nível. Eu quero dizer que eu tinha uma visão diferente da questão do CO2 e é complicado, depois você vê tanta informação, você começa a questionar conhecimentos que você achava que tinha sobre, né? E queria parabenizar também pelo domínio que no curto tempo, espaço de tempo, vocês conseguiram levantar. Fiquei feliz de ter a oportunidade de estar na sala assistindo a apresentação de vocês. A partir desse momento, nós temos duas responsabilidades. Uma responsabilidade é porque nós pegamos uma excelente equipe apresentando, e a segunda responsabilidade é porque o pessoal vê tudo bonito, tem que ter conteúdo. Porque já disse Shakespeare que nós usamos nossa beleza por 15 minutos, depois temos que saber sobre o que estamos falando. Não é verdade? Então nós vamos usar não 15 minutos, vamos começar falando sobre o que nós sabemos a partir do primeiro minuto. Nosso tema, como foi dito pelo professor, pelo Jefté, é crise do petróleo e o shale gas. Eu queria trazer duas questões, duas frases da mesma pessoa, que é o Daniel Viegas, que ele é um dos principais nomes do petróleo nos Estados Unidos, um dos maiores pesquisadores, o qual eu tenho o prazer, não de ter conhecido, mas de conhecer a sua literatura, e a partir disso, inclusive, o professor também adquiriu. Ele disse duas frases que são muito importantes para o nosso mestrado. Ele diz: energia é poder. Eu já vi essa frase iniciando algumas teses de doutorados e de mestrados, de tão importante que é a contribuição dele para essa área. E ele disse outra coisa: petróleo é 10% de economia e 90% de política. E nós vamos perceber também ao longo dessa apresentação que essa afirmação dele é verdade. E eu imagino que talvez como nós, que estávamos assistindo a equipe anterior, teremos alguma surpresa ao conhecer realmente a crise do petróleo. A todos os dias nós ligamos a TV, lemos o Aula Econômicos, mais aculturados, como meu amigo Jeff lê o The Wall Street Journal, na língua nativa, e ele percebe várias manchetes falando sobre crise de petróleo, que já se houve 5 picos de petróleo no mundo desde que o primeiro foi levantado, que o petróleo estaria acabando e estaremos entrando numa época de recessão. Mas vamos lá. Eu queria começar falando sobre ciclos energéticos. Nesses ciclos energéticos, nós vamos falar sobre os ciclos daqueles que foram a base da nossa matriz energética. E trago algumas informações importantes que, se nós pegarmos desde o início essa evolução, vamos entender lá no final o que significa a crise realmente do petróleo e a importância do shale gas. Vamos lá. Se nós analisarmos o primeiro ciclo, não foi o primeiro, mas o primeiro de grande relevância que nós estamos abordando, o da madeira. Iniciou-se, todos nós aqui fizemos vestibular, uns mais longe, com tempos mais passados, outros mais recentemente, e tinha uma pergunta que era batata em geografia ou em história. Por que Portugal assumiu a hegemonia das grandes navegações? A resposta: porque houve centralização do poder antes que as outras nações. Então, assim, nós não entendemos o porquê esse ciclo da matéria, o Império Chinês, ele conseguiu dominar e ser grande potência nessa época. Ele tinha
já o domínio e grandes áreas para se explorar. A partir de então, ele se torna a primeira grande potência, pelo menos no nosso levantamento, houve outros para trás, mas nós pegamos a madeira, e ele dominou até que nós também estudamos e começamos a estudar sobre a descoberta ou a evolução por James Watt da nossa máquina a vapor. A partir de então, houve uma migração para o carvão, porque o poder calorífico e a energia produzida ela era muito melhor. O que houve, você começa a ver um declínio daquilo que era o Império Chinês, ou que se estava meio que difuso por não ter uma matriz, uma mudança drástica, e aqui começa a acontecer. O que acontece? A Inglaterra começa a despontar como grande potência hegemônica no mundo. Permanece assim, aqui acontece uma coisa interessante, porque a marinha de guerra da Inglaterra, ela era baseada no carvão, certo? E aí ela permanece como grande potência internacional durante muitos anos. Até que, com a chegada nos Estados Unidos, que foi precursor, a indústria moderna de petróleo no mundo nasce nos Estados Unidos, não foi o primeiro poço, mas nasce a indústria moderna lá nos Estados Unidos, nasceu lá pela região do Baku, certo? Nosso primeiro poço, que fica no Oriente Médio, mas a indústria moderna, ela nasce nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E aqui acontece, nesse momento, algo muito importante, difícil de se ver, sobretudo para um inglês, sobretudo para um almirante inglês, que foi Churchill. Ele disse o seguinte: nós precisamos migrar a nossa marinha de guerra e nossa marinha mercante do carvão para o petróleo. Porque nos considerar mais potência e estaremos predispostos, melhor organizados para vencer uma guerra. Houve muita resistência, porque o orgulho geralmente ele invade quando você domina a tecnologia, mas ele se mostrou poucos anos depois que estaria certo, porque a marinha foi necessária nas duas guerras e eles acabaram necessitando de armas mais poderosas. E hoje nós ainda estamos aqui, mas nós estamos em crise do petróleo ou não estamos em crise do petróleo? Para onde nós estamos partindo? Vou trazer uma outra questionamento. Nós estamos partindo para a era de renováveis? Será suficiente, os colegas vão apresentar daqui a pouco renováveis, para manter o nível de crescimento, de dependência que nós temos e que teremos com o crescimento do PIB daqui até 2050? Sim ou não? Nós estamos dobrando em torno de 10 anos o nosso PIB mundial, saindo de 65 trilhões, passando para 130. Saindo de 130 trilhões, qual será a necessidade de energia? As energias renováveis conseguirão suprir o que hoje é suprido pelas energias que são de origem fósseis? Será que o futuro está na nuclear? Isso eu espero ter essa resposta com os colegas nas próximas apresentações. Matriz energética mundial. É interessantíssimo nós observarmos o seguinte: esses dados, professor, da Agência Internacional de Energia, está aqui a fonte, tá? A fonte é daqui da Agência Internacional do ano de 2013. Ele diz o seguinte: nesse período aqui de 2013, olha como era a composição principal da nossa matriz energética mundial: 31 petróleo, 21 gás natural e 28 o carvão. Se nós considerarmos essas aqui as fósseis, se nós não utilizarmos a nuclear, que vai utilizar do urânio, que é fóssil, que é pelo menos algo vindo do solo, nós teríamos aqui pelo menos 60, 81% da matriz do mundo baseada energética em materiais fósseis. Quando nós estamos numa projeção, como foi colocado aqui várias projeções pela equipe anterior, em que se errou, mas há uma projeção de uma das mais importantes das agências mundiais, dizendo que a tendência é que em 2040 nós teremos 26 e não 31 de petróleo, 24 de gás natural, aumentou com relação aqui a 2013, e 25 de carbono. Vamos fazer uma conta rápida? 50, 75. Significa que nós em 2040 continuaremos ainda com a nossa base energética de origem fóssil. E o que isso nos traz de importante? Beleza, está muito bonito, mas o que isso traz de realmente importante para a nossa apresentação aqui? Tem alguns dados ali que talvez nós não soubéssemos, mas veja só, com as recentes descobertas aqui que nós temos, sobretudo o aumento, o recálculo das reservas, nós temos de autonomia, considerando o atual crescimento, o atual consumo e o crescimento proporcional dos últimos anos, 94 anos de autossuficiência na América do Sul. O Oriente Médio, 31. A África, nós teríamos 35. A Europa e a Eurásia, 21. 14 esse cidadão aqui. Isso desponta alguma coisa preocupante.
O mundo tem capacidade de autossuficiência muito maior do que a maior potência hegemônica. E historicamente as potências hegemônicas, elas deixaram de ser potências hegemônicas quando elas deixaram de dominar aquilo que era o recurso principal da matriz energética, como nós falamos no primeiro slide. E aqui é um apontamento grave sobre o que seria. Então nós vamos mudar porque eles têm o poder e a capacidade científica para fazer. Mas, de acordo com a Agência Internacional de Energia, seria necessário para reduzir de 80% para 50% a nossa dependência de combustíveis fósseis, essa bagatela aqui, gente. 270 trilhões de dólares para reduzir a nossa dependência de 80 para 50, que seria ainda a nossa maior dependência, ainda teríamos maioria absoluta de dependência. Ou seja, não há indicativos de que nós mudaremos num curto prazo, salvo haja algo realmente catastrófico para mudar a nossa matriz energética dos combustíveis fósseis. E esse dado é importante vocês observarem, sobre como nós estamos em projeção para 2040, para nós descobrirmos o que realmente é crise do petróleo. Num breve histórico do que foi, isso aqui é um ponto de vista da equipe, existiram vários outros acontecimentos, mas nós colocamos esse que é extremamente importante. Em 1859, como nós colocamos, foi o nascimento da indústria moderna nos Estados Unidos, certo? Aí nós vamos passando por Primeira e Segunda Guerra, a década de 50, e quando chega aqui em 60, olha só o que acontece em 50. O mercado em 1950 era controlado por grandes empresas, consideradas como majors. Aí nós podemos considerar o Império Rockefeller. Começa a nascer, começa a ter aquele poderio todo, depois ele é repartido em mais, salvo engano, em mais de 30 empresas, porque tinha um cartel de 92% por todo o mercado de petróleo americano. E aí ele passou o seguinte, os Estados Unidos vinham de uma situação que não tinha tanta representatividade no cenário internacional, e com o petróleo ele tinha grandes jazidas e tinha exploração e tecnologia, dispondo, sobretudo nas duas guerras mundiais, como grande potência hegemônica, porque dominava e domina ainda boa parte do petróleo no mundo. Só que, quando chega em 1960, há a criação do OPEP. Presta atenção no que acontece com a criação do OPEP. Você tinha domínio que nós consideramos de geoeconomia, ou seja, uma empresa de determinado país passa a dominar economicamente as reservas petrolíferas de uma outra nação através da sua tecnologia e conhecimento, né? E o Oriente Médio desponta entendendo que o petróleo somos nós, porque quem domina são os americanos, são os europeus, se o petróleo é nosso. Aí cria-se a OPEP. E qual foi o estopim? Que não foi somente isso. Acontece que havia guerra, presta atenção nesses nomes aqui, principalmente esse aqui, que lá na frente nós vamos ver. Esses dois aqui, ó. Tropas do Egito e da Síria atacam Israel, e os Estados Unidos vão lá e fornecem arma para Israel. O que acontece? Se junta os árabes do Oriente Médio e diz o seguinte: nós vamos criar agora a OPEP e nós vamos controlar o petróleo no mundo. Só para nós informarmos, nós temos hoje com a OPEP aproximadamente 81% de todo o petróleo do mundo. Então a gente vai começar a controlar. Começa a controlar, criou-se a OPEP. E quando chega em 1973, existe o primeiro choque do petróleo. Por que é esse primeiro choque do petróleo? Justamente por causa dos Estados Unidos, que não tinha mais aquela grande reserva, inventa de entrar na guerra e defender Israel. E aí os preços do petróleo sobem por 4, multiplica por 4. Posteriormente, algo muito semelhante com outro grande produtor de petróleo, um grande jazida, o Irã, novamente entra em guerra e novamente um segundo choque do petróleo, dessa vez se dobra o preço. E a partir de então, aqui você percebe que é a criação da Agência Internacional também de Energia, porque percebeu-se o poder e a capacidade de manipulação econômica e de energia no mundo todo, capaz de parar e intervir o mundo, porque com 80% de qualquer coisa, você para qualquer coisa. E aí se segue a Guerra do Golfo, quando o então presidente do Iraque tenta invadir o Kuwait, que é um outro grande também produtor de petróleo. Tem em 91 o fim da União das Repúblicas Soviéticas, né, socialistas soviéticas, em 91, que entra a Rússia, digamos assim, num grande buraco. Tem a Guerra do Iraque, em 2003, e em 2015 o retorno do petróleo iraniano. Perceba que todas as grandes guerras elas aconteceram onde, ou por causa de, ou em territórios que têm grandes jazidas de petróleo, grandes
poços de petróleo, certo? Campos de petróleo. O que acontece? Presta atenção que esse gráfico traz muita informação, também dado da BP, da empresa inglesa, BP, certo? Que ele diz o seguinte aqui para o ano de 2014, das grandes empresas, qual que ele calcula? Presta atenção nos dados dos fluxos, de onde sai o petróleo e para onde ele vai. Aqui do Oriente Médio, você vai perceber que a maioria de todas as setinhas, elas saem do Oriente Médio praticamente para o mundo inteiro. Porque daqui, nós temos só no Oriente Médio 71% do petróleo, considerando as participantes da OPEP, tem 81%. E aqui, a grande potência hegemônica, até hoje, você tem setas chegando. O que não é natural para uma potência hegemônica. Potências hegemônicas geralmente têm setas saindo e não setas entrando. Isso aqui traz um grande alerta para nós, porque a grande potência hegemônica está recebendo tanto e países que não têm grande representatividade em áreas como ciência e tecnologia está assim, porque a nossa base energética principalmente sai daqui. E um outro dado preocupante, o segundo lugar que mais está saindo setinhas é a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a principal concorrente desse cara no século XX. Principal concorrente desse cara no século XX. Quando nós avançamos, percebemos que o principal vetor de crescimento também, que é a segunda, a China, setas chegando. China e Índia são setas chegando. E aqui é o consumo, daqui também da BP, estimado em 2014. O consumo, isso aqui está em 18,8 milhões de barris por dia, mas já estamos em 20,01 aqui nos Estados Unidos, dados de 2015, final de 2015. E hoje, se você considerar as reservas americanas de petróleo e o consumo que ele tem, considerando o crescimento anual médio, ele teria petróleo para aproximadamente 14 anos. Sendo que a dependência de petróleo do mundo está estimada pelo menos até 2050. De 2020, de 2030 até 2050, os Estados Unidos vão ver de quê? Precisa dominar reservas de petróleo em outro lugar. Ou então, nós teremos uma outra mudança na hegemonia mundial. Avançando, nós estamos falando da OPEP, da Organização, né, dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP está aqui, ó, isso aqui com dados também da própria OPEP, ela domina cerca de 81% de todo o petróleo. Considerando os dados que ele tem aqui de 2015, nós tínhamos aproximadamente, isso aqui é uma coisa interessante, aproximadamente aqui 1,5 trilhão de barris de petróleo no mundo. Nós teríamos. E se você perceber aqui, analise, grave algum desses nomes aqui. Daqui a pouco nós vamos precisar entender isso para levantar o conceito do que seria crise do petróleo. Crise não significa necessariamente escassez. Nós não temos escassez como no meio de petróleo. Até porque se considerarmos os atuais índices de demanda de petróleo em nossas reservas, nós temos petróleo para aproximadamente 100 anos. Mas olha o que acontece, ele coloca aqui dados de 2014, que nós temos 52,5 anos. Vocês vão perceber o seguinte, que na última década, olha que dado interessante, nós tivemos um consumo durante 10 anos de petróleo, mas quando chega depois de 10 anos, o que aconteceu com o petróleo? Ó, as reservas cresceram e não diminuíram. Por quê? Por quais fatores? Novas tecnologias que permitiram você trazer novamente aquele volume que era considerado volume morto, de poços marginais ou poços maduros, se tornaram-se novamente viáveis, e a partir de então nós teríamos mais petróleo disponível no mundo, além das novas descobertas de novas jazidas e do petróleo não convencional que nós vamos citar lá na frente. E outro dado importante, esse dado aqui também, de 93,4 milhões de barris por dia de consumo mundial. Já se fala em 95 milhões de barris por dia. Nós avançamos e vemos isso aqui, que todos os dias, vou usar a palavra da colega Anne Cleide, nós vemos isso aqui todos os dias na mídia, professor. Correto? Essas imagens aqui, os refugiados sírios, lembra daqueles nomes lá atrás? Refugiados sírios. Aqui a guerra do Iraque, os refugiados, e aqui uma outra cena dos refugiados sírios saindo. A Síria tem petróleo?
muito pouco. E por que a Síria está com isso aqui então? Você tem duas questões. O Oriente Médio é o país com maior dificuldade de saída para as águas internacionais. Você passa por diversos estreitos e no final você tem que passar por um país que seja aliado, que permita que o petróleo chegue até o oceano para entrar em águas internacionais. E a Síria é uma ponta de saída junto com quem? Com Israel. São dois países que ficam na pontinha do Oriente aqui, que conseguem ter acesso às águas internacionais. E a definição da Agência Internacional de Energia, presta atenção que eu deixei algumas frases aqui. Essa é a definição da Agência Internacional de Energia para o que é segurança energética. É certeza de acesso físico. No Oriente Médio, certeza. Segundo, para o desenvolvimento da nação, e suprimentos diversificados e amplos. Você tem concentração na reserva, você tem concentração no Oriente Médio, na África subsaariana, e depois você tem pontos isolados, como na Rússia, no Brasil, e alguns pontos isolados, mas principalmente nesses dois aspectos. O que surge aqui? Crise do petróleo. Presta atenção. Pessoas solicitando refúgio na União Europeia em 2014, 840 mil pessoas. Olha os países que são: Síria, Afeganistão, Sérvia, Paquistão, Iraque, Irã, Nigéria, maior produtora de petróleo da África, e Rússia. Quais são os PIBs desses países? Venezuela, Arábia Saudita, ó, o Irã aqui, ó, o Iraque aqui, ó, o Kuwait. Ou seja, os refugiados, sua grande maioria, são de países ou países produtores ou países que dão saídas para o petróleo no mundo. E você consegue perceber das reservas, por exemplo, aqui você tem o Irã, o Iraque, o Irã e Iraque estão aqui. Então você tem China, você tem aqui a Síria, que é a saída para o mar, que também hoje é a principal migração. E aí você tem só o Afeganistão, que não é rico em petróleo, tem gás, mas ele é por onde se passam os dutos de países como o Turcomequistão, que é um grande produtor, e outros produtores de gás do Oriente. Então, hoje, isso aqui são dados que nós tiramos do G1.com atualizado nessas datas, tá? Que são os dados de hoje de fugitivos. O que acontece? Os Estados Unidos, Ângelo, não tem petróleo, ou tem uma quantidade pequena diante da demanda mundial. Ele, para e pensa, eu tenho até 2050, se houver um investimento de 270 trilhões de dólares, nós vamos baixar de 80% para 50% a dependência de recursos fósseis. E ele não tem recursos fósseis. Porque o pré-sal seria a nova fronteira, a próxima fronteira para os recursos que nações como os Estados Unidos não ficarem refém. Preste atenção que os Estados Unidos são os maiores detentores das jazidas de petróleo, de gás de xisto e de petróleo que é extraído das rochas que se tira o petróleo não convencional. Tiraria ele de uma situação de refém para uma situação de protagonismo novamente. Por quê? Estados Unidos, grande nação, repito, todas as vezes que a grande nação não tinha o protagonismo da matriz energética, houve mudança no ciclo energético e na mudança hegemônica. Para que não haja, mesmo quando se há mudança hegemônica, se há mudança, a guerra. Nunca foi pacífica. Começa a guerra. Então há tentativa de controlar os impostos. E aqui o pressão é um dos não convencionais. Não só o Brasil, como outras nações estão avançando, sobretudo na África, que é dominada por empresas consideradas as médias, que são americanas, para exploração em águas profundas e ultraprofundas daquele petróleo que é considerado não convencional pela dificuldade. Tanto esse como o petróleo ultrapesado da Venezuela, do cinturão de Orinoco, que é um petróleo muito difícil de trabalhar, um petróleo com a maior densidade que existe na face da Terra, apesar de ser a maior jazida do mundo. E aqui são um dos investimentos da Petrobras para o pré-sal brasileiro. 600 bilhões de dólares, e aqui vai explicando quanto é, e estimativa de 8 bilhões. Eu já li algumas fontes importantes, inclusive dentro da Petrobras, se falar tem 100 bilhões de barris de petróleo do pré-sal brasileiro. Segundo não convencional, Areias Betuminosas do Canadá, maior fornecedor de petróleo do mundo para os Estados Unidos. Quanto é que ele tem? Ele tinha 5 bilhões de barris até 20 anos atrás. Com a evolução da tecnologia, ele aumentou para 180 bilhões de barris de petróleo por causa das areias betuminosas. Se puder apagar aí, ó.
as areias bituminosas do Canadá, certo? Aqui, com 180 bilhões, o Canadá assume protagonismo no fornecimento de petróleo e a potência hegemônica, que são os Estados Unidos, começa a não ficar tão refém. Mas não esperando pelos outros, nós partimos para um outro não convencional, que é o petróleo de folheiro, também de onde se tira também o shale gas, que os Estados Unidos é a maior reserva do mundo. Ele começa a explorar, não porque ele queira, mas é porque ele é obrigado, considerando o seguinte: aqui, esse petróleo aqui sai dos Estados Unidos, no mínimo, a $60 o barril. E enquanto na Arábia deve sair algo em torno de 10 a 20 centavos o barril. Quando os Estados Unidos começou a explorar, ele começou a crescer. Se você for hoje, você vai ver que a maioria das empresas quebraram, porque eles precisam de um petróleo no mínimo a $60. E a Arábia Saudita consegue baixar isso para $10 e ter, por exemplo, muito lucro ainda. Eu vou passar para o próximo colega, que vai estar dando continuidade. Boa noite, pessoal. Vamos focalizar no segurança energética, competitividade do Brasil, né? Então, o shale gas relacionado ao Brasil, né? Como é que nós estamos? Vamos lá. Para falar sobre o Brasil, a gente tem que abordar a questão da competitividade. E para abordar a competitividade, vamos à melhor fonte do mundo sobre competitividade, né? Que acontece no Fórum Mundial de Economia, né? Onde se levanta a cada 2 anos relatório internacional sobre competitividade. Estou trazendo aqui o mais recente que tem, 2015 e 2016. Eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. O que é que caracteriza a competitividade? Pode apagar a luz, por favor? O que é que caracteriza? É feito através de pilares, né? Pilares: instituições, infraestrutura, ambiente econômico, saúde e educação primária. Isso vale para qualquer um dos 140 países que são analisados. Sofisticação do negócio e inovação, educação superior, eficiência de mercado trabalho de bens, desenvolvimento do mercado financeiro, prontidão tecnológica e tamanho de mercado. Então, isso é o que caracteriza o nível de competitividade de país para país e tem funcionado. Essa metodologia eu vou explicar mais lá na frente por quê. O que é importante para se dominar a tecnologia do shale gas, né? Quais são os fatores mais importantes? São esses aqui grifados que eu coloquei aqui. E por que vermelhinho e por que azul? Vou mostrar por quê. Equipo. Onde é que fica aqui nessa história? O Brasil, nisso aí, como é que fica? Vamos pegar o ranking Brasil. São fatores determinantes, né? Em 140 países avaliados, nós temos aqui a posição do Brasil em cada um desses fatores, né? Instituições, posição 121 de 140. Infraestrutura 74. Tudo que está em vermelhinho é porque está muito ruim. Está muito ruim. 140, a gente tem aqui inovação, está em 84. Educação e superior e treinamento, 93. Prontidão tecnológica, 54, né? E claro, continua, né, deitado em berço esplêndido, que é o tamanho do mercado, 7ª maior economia mundial. Continuamos como o país que possivelmente vai bombar. Não se sabe exatamente quando, né? Então, seguindo aqui o conceito, todos esses fatores, eles são imprescindíveis para a empresa dominar, para o Brasil dominar a tecnologia do shale gas. Vamos lá, como é que o Brasil vem acontecendo aqui? Em 2012, foi quando o Cristo, na revista The Economist, estava subindo. Vocês devem ter ouvido falar, primeiro subiu, depois desceu, né? A revista The Economist. Então, o que é que acontece aqui? Ele estava na posição 48, né? Eu tive a oportunidade de estar, eu conheci esse relatório através da formação do Cabral. Eu estava em Nova Lima, através do treinamento que estava tendo para eles, parceiros para a excelência, um produto mundial da Dom Cabral, aonde em 2012 eles tiveram a coragem de alertar, todos tiveram a coragem de alertar de que é o seguinte, ó, tá bombando, mas vai despencar tudo, se não resolver os problemas da casa. Dito e feito, ó. Então aqui, desde que o relatório existiu em 2006, nós estamos em posição 75. Conseguimos alcançar a pior posição que tem em nível de competitividade. Mas o que significa Brasil comparado com outros países, né? O Brasil está abaixo do México, Índia, África do Sul, Rússia. Passa. Abaixo da Rússia até passa, né? Abaixo da Índia também passa. Mas vamos lá, Uruguai, Peru, Vietnã e Hungria. O Brasil está menos competitivo do que esses países atualmente. Então vamos lá. E
melhorzinhos, onde é que estão os melhorzinhos aqui? Os 10 melhores, né? Suíça, vocês olharem o relatório, ele está sempre primeiro, segundo, primeiro, segundo. Vamos aqui ao que interessa, os Estados Unidos, que detém a produção e tecnologia do shale gas no mundo, está em terceiro. O último relatório aqui, setinha horizontal, quer dizer que estava em terceiro, né? E aqui são os países, geralmente eles ficam nesse ranking mesmo, ano a ano. Então, os Estados Unidos ele está em terceiro lugar em nível de competitividade mundial. A gente tem a distribuição de shale gas no mundo. Veja que coisa interessante. A gente estava conversando aqui com meu amigo Rubens, aqui via WhatsApp, né? O ataque da noite. A gente percebeu, Sky, a gente percebeu assim, rapaz, o Uruguai é montado em cima do shale gas aqui, ó. Não cabe 1 metro de Uruguai fora da reserva shale gas aqui. Aí vocês percebem aqui, legal. Então, está todo mundo rico, só que é um bilhete de Mega Sena que está enterrado não sei onde. Porque para tirar esse shale gas aqui, é muita tecnologia. Existem muitos percalços, existe um processo muito longo. Estados Unidos tem uma grande reserva, Canadá, o Brasil está muito bem, obrigado. Então aqui distribuição de shale gas no mundo, né? Ou seja, o Brasil novamente é abençoado. Então a gente tem fonte, né? Fonte, a administração energética americana. Aqui a questão da prospecção de shale gas, não vou entrar na questão técnica, por questão de tempo, mas o shale gas é feito uma perfuração vertical, depois horizontal e depois é feito. A metodologia é fraturamento hidráulica, onde se coloca, se injeta um fluido sob superpressão e expulsa o gás que está dentro, né, das rochas. É como se eu pegar uma esponja de água, expulsasse, molhasse minha boca de água e soprasse. Então o que está dentro da esponja ele vai para outro lugar, que o lugar chama-se impulso. Quando é feito, sobe para cá, então se extrai gás. Para isso, é uma parafernália imensa. Né? Se usa muito maquinário, tem que usar muita água, então tem problemas, risco de contaminação, etc. Esse aqui é o grande desafio. Né? A questão do desafio de produção do xisto no Brasil, que nós temos aqui, é a questão do transporte de água, já falei, né? Riscos associados à contaminação de solo freático, alteração de colônia de bactéria e ecossistema. Já houve também problemas de tremores de terra, né, na Inglaterra, então já houve essa associação, porque é de uma forma muito profunda. Vamos falar rapidamente aqui sobre a questão de gás de xisto, nafta e gás natural. Por que o shale gas está revolucionando o mundo? Por que isso? Né? Porque simplesmente ele está servindo atualmente como combustível para a indústria petroquímica. Né? Nossos colegas, né? nós fomos para o seminário da Braskem que frisou bastante isso. Eu vou traduzir em linhas gerais o que significa isso. Né? A questão aqui da nafta, ela é utilizada, no caso aqui, como combustível, insumo principal. Só que aqui a gente percebe o gás de nafta, o custo e o gás de xisto, né? Então, vem acompanhando aqui, só que o gás de xisto está produzindo, ele é vendido de uma forma muito mais barata. Ele é fornecido pelos Estados Unidos, né? Só que a gente não pode comprar. E eu vou dizer como, a gente não pode comprar a quantidade que quer, né? Então, o que acontece? Case aqui de iniciativas para se adaptar a essa situação. A Braskem chegou para a Petrobras e falou o seguinte: espera aí, se vocês colocarem, vender a nafta e o gás natural, o preço que vocês quiserem, vai derrubar toda a indústria, porque a nafta ela é utilizada para o eteno, que no final vai repercutir no plástico. Então, se muda o preço do insumo principal, que corresponde a 75%, 80% o preço do produto inicial que sai para toda a indústria plástico, então você detona todo o sistema de produção. Né? Então, vamos lá. Os Estados Unidos, como ele produz de uma forma muito mais barata o shale gas, e a gente não pode comprar por questão de lucro, por questão de readaptação de toda a indústria brasileira está tomando um baque de 5 bilhões de dólares por ano. Né? Isso por quê? Traduzir a nível prático. Digamos que o óleo diesel no Brasil pesa 3,10. Digamos que o óleo diesel